coisa ver a aula aí gravada aí depois. Vou botar aqui para gravar. Então a gente vai conversando aí. E mesmo esquema, né? Se tiver alguma dúvida, fala, aponta aí, a gente vai falando. O que eu queria fazer hoje? Nós vimos até aqui sobre a questão da formação do texto bíblico. Nós falamos sobre introdução, certo? Sobre as línguas originais, né? Que o antigo no hebraico, o grego no novo, né? E também aí algumas partes com aramaico, né? Falamos sobre inspiração bíblica e trabalhamos bastante sobre as formas de interpretação do texto bíblico, né? Aquelas abordagens. Falamos sobre a abordagem fundamentalista, a dogmática, a histórico-crítica, a político-social ou teologia da libertação. Então, diante disso, o que eu queria conversar com vocês hoje? Eu queria dar uma amostra de como utilizar esses conteúdos que a gente trabalhou até aqui. Né? Porque, às vezes, a gente acaba tendo um monte de informação e isso não se torna muito prático, né, para a gente. E quando a gente estuda a Bíblia, eu, pelo menos, gosto de fazer isso, né? Sempre que estou dando aula de Bíblia, deixar a coisa bem prática para que o aluno ele possa visualizar isso de maneira mais objetiva e aí vai fazendo suas escolhas aí, né, de acordo com as abordagens que ele escolher. Então, hoje, eu vou trabalhar alguns textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento e a gente vai analisá-los dentro dessas 4 abordagens, né, que a gente já falou, principais: a dogmática, a histórico-crítica, a fundamentalista e a político-social, e também tentando entender a importância daquelas teorias sobre a inspiração bíblica, né, de como cada uma daquelas teorias influenciam na nossa análise de textos bíblicos. Por quê? Nessa matéria, quando nós estudamos, né, formação da Bíblia, aí depois você vai estudar Novo Testamento 1, Antigo Testamento 1, né, Novo e Antigo Testamento 1, 2 e 3, aí depois vem exegese, vem hermenêutica, aí vem teologia bíblica, né, do Antigo e do Novo, vem metodologia exegética, né, do Antigo e do Novo. Todas essas matérias, elas são matérias bem práticas, né? Não adianta você saber quem escreveu o livro, mas como usar isso, né? Então, a ideia é tornar isso o mais prático possível. Boa noite. Boa noite. Lembrando que você pode escolher qualquer uma dessas abordagens, né? No caso aqui, a gente não faz aquele parâmetro do que está certo ou errado, a gente só entende que existem abordagens diferentes e aí é preciso respeitar a opinião do outro. E dependendo da abordagem, não vai dar nem para dialogar, porque os pensamentos são diferentes. Isso vai ficar bem claro na nossa conversa aqui hoje, né? E eu espero aí deixar isso, né, o mais esclarecido possível para a gente poder seguir a matéria e aí com outros conteúdos, tá certo? Então, o primeiro texto que eu queria trabalhar com vocês é o de Gênesis 1. É um texto muito conhecido, né? E cada uma das abordagens que nós já trabalhamos, né? A fundamentalista, a dogmática, histórico-crítica e a da teologia da libertação, elas vão interpretar esse texto de uma maneira diferente. Então, é o seguinte, cada uma dessas abordagens, elas vão usar o texto hebraico ou o grego, né? Vão traduzir, e cada uma delas vai estar dizendo que faz a exegese e a hermenêutica. Então, o fato de uma pessoa dizer, que faz exegese do texto bíblico, não quer dizer que ele está fazendo um estudo crítico da Bíblia, porque ele pode fazer uma exegese ou uma hermenêutica guiada pela doutrina dele. E isso necessariamente não é um estudo expositivo, mas sim vai ser um estudo de confirmação daquela doutrina.
Então, o texto de Gênesis 1, que é muito conhecido, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem lá o verso 2, né? E o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Ele vai ser interpretado por essas linhas de várias maneiras. Vamos ver primeiro a partir da fundamentalista. O que uma visão fundamentalista vai entender desse texto? Deixa eu até pegar aqui a Bíblia, aqui, que é melhor, né? Caso pinte alguma dúvida, a gente não tenha problemas. Então, o que a perspectiva fundamentalista vai dizer dos textos sobre a criação? Que a criação aconteceu exatamente como está na Bíblia. Essa é a perspectiva fundamentalista. Não tem discussão, não tem análise de mitologia, não tem análise nem mesmo do texto hebraico. Então, a fundamentalista ela vai seguir a perspectiva do que está em português, basicamente. Então, se no texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final, foi Deus que criou tudo, não há nenhuma outro diálogo com nenhuma outra perspectiva. Na perspectiva dogmática, quem vai dizer como interpretar esse texto é a doutrina. Então, uma doutrina ela vai definir como esse texto deve ser interpretado. Por exemplo, os batistas. Os batistas não há uma definição doutrinária sobre isso. Mas dentro da denominação batista, é claro que se entende que Deus é criador. Mas como ele criou, aí as ideias são várias. Na Igreja Católica, a definição tradicional é respeitar o texto bíblico, né? Que Deus criou os céus e a terra. E a perspectiva de um Big Bang, né? De uma teoria evolucionária, ela é descartada totalmente. E nos circuitos mais tradicionais, não se trabalha a questão de hebraico, né? Nem de traduções aí. Numa perspectiva adventista, por exemplo, quem vai falar sobre essas questões da criação é a Ellen G. White, né? que é quem guia a doutrina dos adventistas. E aí por diante. Então, esse texto de Gênesis 1 sobre a criação, na abordagem fundamentalista, não há discussão. Está ali escrito, é assim e acabou. Na dogmática, cada doutrina vai dizer, vai dar o seu exemplo, né? Vai dar a sua explicação. Uma explicação que eu já ouvi, né, de igrejas pentecostais é que usava esse texto de Gênesis 1 e Gênesis 2 para poder explicar a queda do diabo, que dizia aqui, ó, lá no Gênesis 1, né? Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, que essa tradução aqui ela é diferente. Gênesis 1 e 2. Nós lemos aqui o seguinte, calma aí. Vai dizer assim, ó, no princípio criou Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, algumas perspectivas pentecostais, para defender a história da queda do diabo, eles vão pegar e dizer que no intervalo do verso 1 para o verso 2, boa noite, foi que o diabo caiu na terra. Então, Deus criou a terra, né, bonitinho, lá, tranquilo, mas nesse período o diabo se revoltou, Deus expulsou ele, mandou para a terra, ele caiu aqui. E aí a terra se tornou sem forma e vazia. É assim, é uma loucura, né? Me desculpa, mas é uma loucura total. Sim. Professor, Sim. Essa queda, mas tem um texto lá no Novo Testamento, que eu não vou lembrar agora, e que fala sobre essa queda. Não é usando esse com aquele que se justifica, ou não? No Novo Testamento? Isso. Você teria que me dizer eu não vou lembrar agora, professor. Porque assim, o texto que é usado para contar a história do diabo é Ezequiel 28. Ezequiel. Né? Que é do Antigo.
Agora, do Novo, não lembro de nenhum. Depois eu vou lembrar e vou chamar o senhor no particular, tá bom? Pode ser, pode até trazer aqui na aula. Quiser ir procurando aí, não tem problema, não. A gente Tá, discute. vou procurando. E aí a gente interpreta a partir de cada perspectiva. Agora, estou usando esse exemplo como exemplo da leitura dogmática, tá certo? Eu acho loucura, né? Mas tem gente que acredita nisso. Mas, assim, é só um exemplo de leitura dogmática. E, a partir de cada perspectiva, você pode ir estabelecendo as suas crenças, tá certo? Mas vamos lá. A gente vai chegar no diabo. Eu vou mostrar as perspectivas sobre o diabo, né? Em outras aulas aí, ou de repente até nessa a gente discute isso também. Então, o que acontece? Nessa leitura doutrinária, há a crença. A luz está batendo aqui, está parecendo que eu estou sem dente. Eu estou sem dente, não, tá? Eu tenho esse dente aqui, tá? É a sombra aqui. Eu estou me vendo, parece que eu estou aqui, ó. Eu tenho dente. Pensei que o senhor estava sem dente, professor. Essa foi boa, professor, gostei. Aparecendo, não. Ah, não, é que a luz está batendo aqui no ângulo, eu estou vendo, mas ali está parecendo que eu estou sem dente. Eu tenho dente aqui, ó. É como eu estava falando. Aí algumas doutrinas vão defender que o diabo caiu entre o verso 1 e 2. Como eu falei, eu acho uma loucura. Mas essa é uma leitura doutrinária. Então, a doutrina ela vai dizer para você o que crer do texto bíblico. Uma outra coisa, Ariel, Felipe, por favor. A minha filha aqui atrapalhando esse momento que eu estou dando conhecimento. Vai, tchau. Outra perspectiva doutrinária, em cima do verso 2, que é muito comum, quando se fala sobre o Espírito de Deus. Nessa Bíblia que eu estou usando, inclusive, o termo Espírito em hebraico, que é Ruá, aqui ele está em letra maiúscula, dando a ideia, né, para muita gente que seria o Espírito Santo. Essa é uma leitura dogmática, é uma leitura tradicionalmente cristã, que entende a Trindade no Antigo Testamento, certo? Então, assim, dei o exemplo da fundamentalista, dei o exemplo da dogmática. Como é que a histórico-crítica leria esses dois versículos? Primeiramente, a partir dos documentos, e entender aquela questão que já falamos das tradições, a tradição javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista. Iria analisar os contos, né, sobre a criação do mundo, paralelos a esse da Bíblia, e até mais antigos, né, do que esse da Bíblia, como a epopeia de Numelixe, a epopeia de Gilgamesh, que são textos mais antigos que esses da Bíblia. Ia comparar com outros mitos desse período, né, e analisar aquele processo que a gente já falou, da distância entre o fato, o texto e as versões, né, e tentar comparar os vários documentos que existem em hebraico para analisar e entender esse texto. E a político-social, ou da teologia da libertação, ela ia tentar entender o impacto disso na sociedade, no leitor, né? De que maneira esse texto serviria para entender, né, um processo de libertação ideológico, sociológico, político e social, que ao entender que Deus criou todas as coisas, então todas as pessoas são iguais, não existem pessoas melhores ou piores, mas todos os seres humanos estão em pé de igualdade, por exemplo, né? Então, a partir desses dois versículos, dá para ter uma ideia de que, dependendo da abordagem que você siga, a maneira de interpretar o texto ela vai ser diferente, né? E isso é uma caminhada que a gente está começando aí, né? Está traçando, e é importante a gente identificar e trabalhar isso bem, tá certo? Deu para entender, gente, essa análise nesses versículos aqui iniciais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer algum esclarecimento sobre isso? Tranquilo? Ô, Ricardo. Sim. O Davi falando. A questão do Gênesis aí, desse que você acabou de ler, né? Gênesis 1 e 2. Isso. O que você diz relacionado a o que a Bíblia diz, o que a teologia diz, a comparação? Então, Davi... fala. Não, pode falar.
Então, essa sua pergunta vai depender da abordagem. É justamente isso que a gente tem que começar a entender. Eu, Ricardo Luz de Freitas, tenho uma abordagem ligada ao método histórico-crítico e à teologia da libertação. Então, se você me perguntar, Ricardo, o que você acha? Eu vou te responder entendendo que esse é um texto mitológico, que ele possui uma série de tradições antigas, que ele possui paralelos e documentos 3.000 anos antes do que ele. Agora, se você pergunta para um professor, para um pastor, para um teólogo fundamentalista, né, ele vai dizer, não, foi Deus que criou, a Bíblia narra que foi Deus que criou num momento único e especial através da sua palavra. Né? Se você pergunta para um teólogo adventista, aí ele vai pegar lá a doutrina adventista. Né? Se você pergunta aí para alguém que segue Testemunho de Jeová, ele vai dizer lá na teoria dele, lá as doideiras dele, como é que foi criado. Então, a doutrina, dependendo, né, de cada doutrina, cada uma vai explicar essa teoria. Então, essa sua pergunta é o que a gente precisa começar a entender. Cada abordagem vai ter uma resposta. E eu, como estudante, eu tenho que entender essa pluralidade de respostas. E entender assim, eu tenho que ter a minha resposta. Né? Você tem que ter... Eu tenho a minha, você tem que ter a sua. E aí você vai construindo a sua base para criar as suas argumentações. E entendendo que, dependendo da abordagem do outro, você não vai poder discutir. Por exemplo, você pega alguém que tem um método histórico-crítico e alguém que trabalha na perspectiva fundamentalista. Não há o que discutir. Nenhum dos dois vai simplesmente mudar de ideia. Né? Cada um vai ficar com a sua ideia. E aí, legal, cada um segue para casa e vamos seguir em frente. Né? Não é um pior, um melhor, um mais feio, um mais bonito. São apenas abordagens diferentes. No final vira uma teologia sistemática. Né? Depende da teologia sistemática, até isso. Que, por exemplo, se você pegar a teologia sistemática do Paul Tillich, que é um cara crítico, né, quase beirando ao ateísmo, não, Paul Tillich respostas diferentes pegou pesado do Gruden, entendeu? Do Langston, do Erickson, que são teólogos diferentes do Berkoff, que é um teólogo presbiteriano. Então, até a teologia sistemática ela acaba sofrendo esse impacto, porque o teólogo sistemático ele também tem uma abordagem de ler a Bíblia. É isso que a gente precisa entender, entendeu? Respondeu? A gente continua estudando. Fala, Davi. A gente continua estudando. Vamos ver se no final do curso a gente entende isso. Né? Não vai entender, não. Você vai fazer o curso, vai fazer pós-graduação, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer pós-doutorado e vai continuar sem entender, entendeu? Eu ainda não entendo. É uma caminhada. Professor. Juarez. Como já me disseram, eu serei muito desafiado no curso. Irmão, mantenha a fé, guarda ela aí. Não, com certeza, isso é... Bom, como eu creio que a salvação é pela graça, olha aí, eu creio na predestinação, a minha fé é imutável. É por aí, entendeu? Você entende que não se perde a salvação, então tá tranquilo. Entendeu? Exato, exatamente. Não sou pelagiano. É isso aí. Eu acho que a diferença entre eu e o senhor é a questão da condição. Né? Pode ser, de repente. Pode ser. A perspectiva teológica, quando ela avança na questão da teologia da libertação, não causa receios, por exemplo, na questão da fé. O que o senhor acha, professor? O problema da teologia da libertação, ela não é só em relação à espiritualidade, porque ela tem uma vertente de espiritualidade, né? Tem até livros, material, tem uma linha de material da teologia da libertação ligados à questão de espiritualidade, à fé. É até um material chamado Grande Sinal. Um problema muito grave da teologia da libertação, né, que a maioria das igrejas, a Igreja Católica principalmente,
e nas igrejas evangélicas isso gera muito incômodo, é a eclesiologia. Porque na teologia da libertação, a ideia é você descentralizar o poder. Não é você ter um padre, você ter um pastor que concentra o poder, que concentra o conhecimento, que concentra as decisões. Mas você ter grupos, comunidades, que esses grupos, né, pequenos, eles sejam autônomos, eles possam ler e interpretar a Bíblia por si só, eles possam aprender e ter ferramentas, né, para criar a sua individualidade. E até mesmo dentro de uma mesma igreja, você ter espiritualidades diferentes, né? Que é a partir da realidade de cada um. Pega uma igreja, por exemplo, de centro, né? Que tem muita gente. Aqui em Caxias, por exemplo, tem uma igreja, né, que fica no centro de Caxias. Eu fui batizado lá, que é a primeira batista em Duque de Caxias. Passei boa parte da minha adolescência e da minha juventude lá. É uma igreja que reúne gente da 25 de agosto, do Beira-Mar, do Lixão, que é uma comunidade braba que tem por aqui, do Pilar, de Sarapuí, de gente de tudo quanto é canto. Já imaginou uma igreja dessa, né, tendo uma eclesiologia ligada à perspectiva da teologia da libertação? Você teria grupos divididos, né, com pensamentos, ideias e objetivos diferentes. Porque as necessidades sociais de quem está no Sarapuí é diferente de quem está na 25 de agosto. Mas a maioria das igrejas, não vou dizer que é só batista, né, mas a maioria das igrejas, ela não vai aceitar e nem permitir esse tipo de liberdade. E isso, com certeza, gera problemas em relação à prática da fé, da espiritualidade, e principalmente da eclesiologia, quando se fala de teologia da libertação. Um outro problema é que criou-se uma ligação com o materialismo marxista, né? Dizendo que a teologia da libertação é uma perspectiva comunista e tal. Sim. Só que há um desconhecimento, né? Quando a pessoa critica isso, que comunismo é uma coisa, marxismo e socialismo são outras coisas, né? O materialismo marxista, né? A dialética marxista materialista, ela é uma forma de ler o mundo. É uma forma de entender as forças, né, que estão aí combatendo, né, entender o lugar do pobre, do rico, do empresário, do empregado, e aí por diante. Isso não tem a ver com os sistemas políticos, o socialismo ou o comunismo, né, ou com a ideia ideológica, né? São questões diferentes. Agora, há uma linha, né, de análise a partir da dialética marxista-materialista? Sim, mas não um aspecto da fé. Então, isso às vezes gera um certo desconforto para muita gente, tanto na Igreja Católica como na evangélica ou protestante, sobre a teologia da libertação. Mas não é só a teologia da libertação. Outros movimentos com um cunho social também geraram problemas. A missão integral da Igreja, né, na década de 60, principalmente da Igreja Batista, era vista como comunista. Alguns movimentos isolados dentro de igrejas, né, de ação social, de formação de centros comunitários, isso já foi visto com muito medo. Então, são questões que acabam gerando um certo, como é que eu vou dizer, mal-estar, principalmente para a liderança que é centralizadora, né, que não quer aí compartilhar o poder e o conhecimento, né? Sim. Mas, professor, em relação... Sim, entendi perfeitamente. Eu já fiz a leitura da vida de Tito, do Frei Tito, que veio a ser um grande dos dominicanos, que na época da ditadura veio se matar na França por causa das perseguições que ele sofreu pela ditadura militar, aquela coisa toda, essencialmente pelo Fleury. E há uma explicação no livro dele, que é uma biografia escrita pelo Frei Beto, sobre a questão da teologia da libertação, que tem um cunho muito mais social do que efetivamente esse cunho espiritual que tange a vida após a morte, né? Como se já começasse aqui na Terra, baseado na própria oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, é assim na Terra como no céu, ou seja, é Deus na Terra, né? E se tem uma visão da questão da justiça distributiva, que é uma coisa que incomoda muito
a igreja evangélica atualmente no Brasil, até por conta da história da igreja reformada, que influencia politicamente, desde Calvino para cá. Você vê Karl Barth na Alemanha, no nazista, enfim, toda essa complexidade à luz de lutar pela justiça social. Sim. Então, assim, quando eu perguntei para o senhor a respeito da problemática da teologia da libertação, é porque me parece que tem um diálogo entre a teologia da libertação e o liberalismo teológico. Ah, tá. O liberalismo esse ponto que me incomoda, né? Que me faz ter vontade de fazer teologia para conhecer e fazer apologia da minha fé. Não que eu não admita que o que está escrito lá no Gênesis seja um mito, porque mito eu aprendi com o professor Ricardo que não é mentira. É isso aí. Mito é uma forma de florear a verdade. É, por aí. Então, assim, a questão do mito, reconhecer que está escrito em Gênesis é um mito, não é tirar a veracidade, não é tirar a inspiração divina. Eu já entendi isso plenamente. Mas então, professor, e esse namoro entre a teologia da libertação com o liberalismo teológico, o que você acha? Esse namoro, ou como você chama, Jones, vai existir com o método histórico-crítico e com a teologia da libertação. Que eu poderia dizer o seguinte: o método histórico-crítico é o método exegético. Né? O que é o método exegético, para a gente poder lembrar? É quando eu leio o texto bíblico ali nas línguas originais, grego, hebraico, aramaico, ou até no latim, né? Se eu quiser pegar questões mais novas, né? E extraio o sentido. Então, a exegese é essa extração do sentido. E a teologia da libertação, ela poderia ser a plataforma hermenêutica. Uma vez que eu entendi o sentido do texto, eu vou aplicar esse texto. Vou dar um exemplo. Então, quando eu pego lá que no princípio criou Deus os céus e a terra, eu tenho um Deus soberano, criador, um Deus que criou todas as coisas e todas as pessoas, sem separação, com igualdade. Então, isso eu fiz uma exegese. Usei aí o método, né, histórico-crítico para fazer uma exegese, analisei as tradições, as ideias e os documentos sobre isso. Agora eu vou aplicar isso. Eu posso usar a teologia da libertação de maneira ideológica. Então, hoje, onde a gente vive uma opressão ideológica por parte de alguns grupos, sejam eles políticos ou religiosos, eu não posso admitir que uma pessoa seja oprimida pela sua cor, pela sua crença, né, pela sua raça, porque Deus criou todos iguais. Então, eu vou defender que todos devem ter tratamento igualitário. Eu vou botar igualitário, mas tratamento justo, né? Porque igualitário é tratar o peixe e o macaco da mesma coisa, não dá. Mas um tratamento justo. Então, eu usei a exegese e a hermenêutica, o método histórico-crítico e a teologia da libertação. E ambos têm um pé na teologia liberal. Ambos surgem, eu diria o seguinte, ambos surgem após os processos da teologia liberal. Só que a teologia liberal é a teologia assim, que desmitologiza, né? Ela desmistifica, ela desespiritualiza o evangelho e a Bíblia. Então, eu, Ricardo de Freitas, acredito que é possível ler a Bíblia pelo método histórico-crítico, abordá-la, né, interpretá-la e aplicá-la pela teologia da libertação, e ainda assim entender a espiritualidade que está contida nela, sem desmistificar o texto e tirar aquela questão também divina do texto. Isso é possível, né? Claro que não é uma questão só minha. Vários leitores, vários autores trabalham isso. Um que eu até gosto muito de usar é esse aqui, que eu já falei várias vezes aí para vocês, que é o Isidoro Mazzarolo, né? Que é um padre lá da PUC. O cara é o cara, né? Na área de Bíblia lá, de grego, de hebraico e tal, e ele trabalha muito essas perspectivas, né? E trabalha, inclusive, também questões da espiritualidade do texto. Então, eu não vou dizer para você que o método histórico-crítico, a teologia da libertação, não tem um pé da teologia liberal. Tem, porque ela surge após esse período, né? É parte desse processo
né, de construção que o Renascimento, né, que a Idade das Luzes veio trazendo para fugir da Idade das Trevas. Agora, como eu vou usar isso, né, depende das nossas escolhas. Aí cada um pode escolher. Ou eu vou usar de maneira fria, né, tratar o texto apenas com texto, ou, como eu já falei com vocês, entender que a Bíblia ela é mensagem de Deus, né, independente aí das questões mitológicas, né, alegóricas, né, das questões literárias, há uma mensagem divina e espiritual ali que é possível. Agora, lembrando, isso que a gente está conversando agora é uma abordagem. Eu ainda assim tenho outras abordagens que eu posso escolher também, né, que não seria pecado. Sim, boa. Professor, também tem aquela questão que aí, às vezes, o bicho pega e... o senhor está falando de neo-ortodoxia, pelo que eu estou entendendo, né? É um período posterior a isso, né? Uhum. A teologia liberal ela surge a partir da neo-ortodoxia, né? Ela é o desenrolar desses estudos. Exato. E aí, para nós que estamos aqui no nosso ambiente, em tese, na zona do conforto, porque nós somos batistas, tem aquele debate: a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Então, porque se ela contém a palavra de Deus, a gente pode interpretar Adão e Eva como uma narrativa. Se nós entendemos que é a palavra de Deus, aí vem o fundamentalismo que o senhor está explicando, a gente vai trabalhar em cima de Adão e Eva, é o exemplo maior de casal, esse é o casamento que Deus quer que exista, porque nós tivemos um trauma muito forte. Eu, pelo menos, eu vejo alguns dramas, porque drama é algo ocasionado pelo ser humano, é diferente de tragédia, né? Isso é pacífico. Assim como o princípio da dignidade humana alcança preeminência na ideia de que nós fomos criados em mais semelhança de Deus, que fortalece mais ainda a teologia da libertação no seu contexto social de justiça distributiva. Sim. Mas, assim, o incômodo que eu tenho, por exemplo, é a respeito do casamento. Um teólogo liberal, ele vai admitir o casamento como apenas esse que nós temos como exemplo? Você sabe do que eu estou querendo dizer, né? Entendi, sim. Está falando dos gays, né? Não tem problema, não. Exato. Pode falar, irmão, pode falar aí, não tem problema, não. Eu acho que na aula não tem nenhum gay, não. Se tiver, também não é problema meu. Não, porque, vai pro inferno. Porque, na verdade, o colega já deve ter essa ideia. Eu tô brincando. Não, tô brincando, não. Vai pro inferno mesmo, que você que sabe é pecado, vai. Na aula não tem, não. Vou saber que vai nós ser temos um preso, pensamento. Ricardo. É o quê? É porque é necessário. Você vai ser preso, hein? Você bota essa aula no... Vai pro inferno, você pode fazer. Preso não vai, não é assim também. Olha aí. Eu garanto que não é bem assim. Não é bem assim. Olha até só. Que não passou. Ô, Juarez, mas aí, pastor, você não assistiu. Consigo... Deixa eu só te lembrar o seguinte: numa aula nossa anterior, a gente discutiu justamente isso que está falando. É que você entrou depois e pode não ter visto isso. A gente falou justamente sobre esse processo de inspiração do texto bíblico e que ele é visto como palavra de Deus, como é a palavra de Deus ou como contém a palavra de Deus. Né? E nessa aula, se eu não me engano, foi a aula passada. Se não foi a aula passada, foi a anterior. Eu assisti da aula gravada. Você assistiu? Chegou a assistir? Assisti. Que passa por essas perspectivas que o senhor está comentando ainda hoje, né? Isso, então. Aí, se você lembra lá, eu falei assim, eu terminei, né, no todo falando assim, ó, eu entendo que a Bíblia ela é mensagem de Deus. Porque é muito difícil essas duas perspectivas de que a Bíblia é a palavra ou de que ela contém a palavra. Agora, quando eu entendo que ela é a mensagem de Deus, eu posso trabalhar as questões mitológicas, literárias, e entender qual é a mensagem de Deus para hoje. Né? Em relação ao casamento, eu não vou falar agora, que está acabando nosso tempo, mas eu vou falar no nosso outro tempo. Em relação a outros temas, por exemplo, salvação, santidade, né? Eu posso entender que Deus quer que todos sejam salvos.
Agora, como se dá essa salvação? É pelo livre-arbítrio? É pela predestinação? Não sei. A mensagem é: Deus quer que as pessoas sejam salvas. Deus quer que todos sejam salvos, já é uma outra questão. Deus ama as pessoas, Deus abençoa as pessoas, Deus perdoa o pecado. Eu tenho que perdoar quem me agrediu. Essa é a mensagem. Agora, como se dá isso? Isso é imposto, né? Isso é condicional? Essas questões, elas ficam aí paralelas, né, ao nosso trabalho. Quando eu entendo, nessa perspectiva, que ela é essa mensagem de um Deus soberano, bondoso, salvífico, né, que quer nos ajudar, quer trabalhar com a gente. Agora, como isso se dá, é parte do nosso trabalho. Né? Eu vou estudando, vou trabalhando, vou ali pesquisando, criando minhas bases, criando minhas loucuras, minhas teorias, para tentar entender tudo isso. Né? Tá acabando aí. Muito obrigado, professor. Hã? Fala. Muito obrigado, mestre. Não, beleza. Muito obrigado. Tá acabando o tempo aí, vamos encerrar aqui. Entra no mesmo link, tá? Para a gente terminar, não, para a gente ir para